Muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje a gente vai falar de um tema que é super importante para qualquer fotógrafo, qualquer estúdio fotográfico, qualquer pessoa que pretende ter uma empresa de fotografia, de vídeo ou de imagem, que é a questão de diferenciação. Hoje eu vejo aí, por exemplo, na internet, também conversando com muitos clientes, que todo mundo está muito igual. E como a gente conseguir se destacar no meio de tanta concorrência, no meio de tanta gente boa, tanta gente fazendo do mesmo. Então aí que entra a questão da diferenciação. Tem como você se diferenciar de várias maneiras, em várias áreas também. Por exemplo, tem como você se diferenciar na área de fotografia, na área empresarial e até mesmo na área pessoal. E se possível, é bom você se diferenciar em todas essas áreas. O quanto mais você se diferenciar, você consegue se afastar dos seus concorrentes e ir criando uma identidade própria, né? Você acaba se tornando mais desejado por ser único. Então, qual seria a importância da diferenciação? Em primeiro, seria a questão da identidade, para você começar a criar uma identidade própria do seu trabalho. No mercado que tem tantas pessoas fotografando, tem tantas pessoas criando conteúdo, criando imagens, se você fazer mais do mesmo, você não consegue se distanciar, você não consegue ter uma identidade própria. Você acaba não conseguindo ser desejado. Então, qual que seria a importância de usar a diferenciação? Em primeiro lugar, seria a questão da identidade. Quando você tem uma identidade própria do seu trabalho, quando você é reconhecido pelo aquilo que você faz, você é o único que consegue entregar aquele resultado, você se distancia da massa, daquela massa que está fazendo tudo da mesma forma, fazendo o mesmo jeito de se fotografar, o mesmo jeito de editar e a mesma forma que você entrega o seu trabalho. Então, quando você se torna único, você consegue se distanciar de tudo isso e você acaba não tendo concorrência. E assim que quando você cria a sua identidade, você começa a ser reconhecido pelo seu trabalho, você acaba sendo reconhecido pela aquela identidade de trabalho. Depois do reconhecimento, você alcança o quê? Ser um profissional mais desejado. Quando você é um profissional mais desejado, você consegue fugir da briga de preços e até mesmo da obrigação de ter que cumprir um estilo de trabalho que você não deseja fazer. Quando você é desejado, você acaba sendo procurado justamente pelo estilo de trabalho que você entrega. Você não tem que cumprir a tabela, tendo que se inspirar em outros profissionais, tendo que fazer um tipo de fotografia, um tipo de trabalho que o seu cliente traz para você. O seu cliente ele confia no seu trabalho, então ele te dá uma liberdade autoral sobre o seu serviço muito maior. E após você conseguir ser desejado, somente aí você vai conseguir ser o quê? Valorizado, que é o grande objetivo da grande maioria dos profissionais hoje em dia. Quando você é um profissional mais valorizado, você consegue sim cobrar com um ticket médio mais alto, você não tem que ficar correndo assim atrás de todos os clientes, eles acabam te procurando bem mais, você consegue entregar aquele trabalho que você deseja fazer, você fica melhor posicionado no mercado e assim você acaba até se tornando o quê? Uma referência daquela área, no seu estado, na sua cidade, ou até mesmo pelos profissionais também. O interessante é que a maioria dos profissionais hoje em dia, ele quer já ser valorizado de cara. Isso é um processo que demora um tempo, tem um passo a passo para se conseguir fazer isso. Então é justamente aquela questão do ser para depois você conseguir ter. Então você tem que obedecer a alguns passos, você tem que ter um certo know-how já no mercado. Então por isso que é tão importante você conseguir se diferenciar no seu trabalho. No seu trabalho, tanto se diferenciar como empresa, como profissional, até mesmo como pessoal, como a pessoa. Como você trata das pessoas, como você trata os fornecedores, a entrega que você faz ali no dia que você está prestando aquele serviço, como você entrega aquele trabalho finalizado. Tudo isso entra na diferenciação do seu trabalho. Então você tem que tomar conta, tomar cuidado com todas essas áreas, tanto esteticamente, na área de fotografia, quanto na área de empresa, na área que você vai contatar seu cliente, quando você vai conversar com ele, quando você vai estar finalizando seu trabalho e também como pessoa, na hora de dar a sessão fotográfica, na hora de estar interagindo com todo mundo que está ali naquele momento. No início da carreira, muitos fotógrafos eles têm que procurar muitas referências para se basear o que seria bom e o que seria ruim. Isso não é errado, eu falo até assim que é certo de se fazer isso no início.
Porém, ele tem que ser somente o quê? Uma referência. Quando você deixa de ter aquela pessoa como uma referência e começa a fazer exatamente igual, você acaba virando uma cópia. E é isso que acontece com a maioria, hoje em dia, a maioria dos profissionais que estão iniciando, até mesmo aqueles profissionais que acabam se perdendo ao longo do tempo. Eles acabam buscando uma certa referência, acabam o quê? Se igualando ali, fazendo ou mais do mesmo, e assim ele consegue o quê? Acaba entrando na grande massa que hoje em dia a grande maioria dos profissionais estão. O interessante é que uma das formas de você se diferenciar da grande massa, da grande maioria dos profissionais hoje em dia, é você fazer o processo inverso. É você voltar àquilo que você acredita, voltar naquilo que você gosta. Não fazer o trabalho se baseando em outro profissional. Não, você pode até ter ele como referência, mas você tem que buscar dentro daquela referência aquilo que você gosta e adaptar ao seu estilo, ao que você realmente curte, a forma que você gosta de fazer. Então, é uma forma simples, mas porém a grande maioria não faz. É realmente o quê? É voltar àquilo que você gosta. Então falamos de maneiras de diferenciação, o como isso é importante. Agora eu vou dar alguns exemplos de como você consegue aplicar isso. A primeira dica seria fuja do padrão, fuja dos padrões que você está vendo hoje em dia, por exemplo, no Instagram. Aquilo que se tem em abundância, aquilo que você vê muito, que tem muito no mercado, isso não é valorizado. Então, por isso mesmo assim, que você consegue ver que muitos fotógrafos, né, que tem uma linha mais clássica, conseguem ter um ticket médio tão alto. Por quê? As grandes referências hoje em dia na área de fotografia têm um estilo próprio de fotografar, que assim, de fotografar até mesmo de edição, que é muito diferente daquela linha mais clássica. Porém, a grande maioria dos fotógrafos, como tem eles como referência, acabam puxando esse mesmo estilo para trabalhos deles que estão iniciando, que dependem de vendas, que dependem de fechamento de contratos. Então, por esse motivo de você conseguir fugir dos padrões, você acaba se destacando até mesmo não tendo uma fotografia, digamos, tão aprimorada. Só de você mostrar um trabalho diferente, mostrar algo que não está tão na massa, você já se diferencia bem. Um erro muito comum, puxando para esse lado da fotografia, seria a questão do uso de presets. Presets é errado usar? Não. Ele é uma ferramenta, é um recurso que está disponível para poder o quê? Acelerar o seu fluxo de trabalho. Mas você ficar acomodado a comprar um preset e usá-lo e já entregar o trabalho, isso sim eu acho como errado. Você pode muito bem comprar um preset que você gosta, mas não custa nada você colocar ele no Lightroom, dar uma olhadinha, ver como é que foi feita a construção daquele preset, como é que foi feita a regulagem ali no software para poder conseguir chegar naquela identidade visual que você tanto gostou. E assim que você conseguiu entender aquilo ali, você mesmo consegue criar o seu padrão de edição, você consegue criar o seu próprio preset. Isso é uma forma de se diferenciar, né? Não se acomodar em um preset de alguém que elaborou para você, um padrão de cor do mercado, mas sim pegar aquilo lá como referência e adaptar ao seu estilo aquilo que vai te agradar melhor. Muito cuidado também com os locais que já estão saturados. Nós bem sabemos que vários locais, né, na nossa cidade, ou até mesmo onde você esteja, são locais que já estão muito batidos. São locais geralmente que estão na moda pelas noivas ou pelas meninas de debutância ou de 15 anos que querem ter um ensaio fotográfico. Então é sempre bom você estar fugindo de locais que já estão muito saturados. É claro que o seu cliente pode estar vindo te procurar querendo já, com ideia fixa, já de fotografar naquele determinado lugar. Caso ele queira, vá, fotografe, mas use outros recursos para poder conseguir um resultado diferente da grande maioria que já está fazendo. Mas também é sua obrigação a direcionar o seu cliente, porque às vezes ele não entende, ele não sabe que tem outras opções. E você mostrando essas outras opções para eles, até mesmo colocando nesse ponto, olha, vai ser um lugar diferente, vai ficar bem, vai fugir bem do padrão que o pessoal todo mundo fazer, vai ser um ensaio mais exclusivo. Você pode até utilizar esse argumento para poder estar até convencendo o seu cliente de estar indo para um lugar diferenciado. Pode ter certeza
que se você fazer uma boa indicação, mostrar que é viável, ele vai querer. Não vai precisar nem de você convencer. Só de você mostrar que você está correndo atrás de fazer algo diferenciado, algo diferente para ele, isso até é uma forma de se diferenciar, porque você está tentando oferecer algo mais exclusivo para ele. A produção é uma outra forma de se diferenciar ou até mesmo de simplesmente não cair na mesmice das fotos que estão rolando aí na internet, estão rolando no Instagram. Tem produções que acabam ficando muito saturadas. Por exemplo, há um tempo atrás se utilizava bastante véu para fotografar ensaio pré-wedding. Hoje em dia é muito difícil você ver isso, mas sim, teve bastante há uns 4 a 5 anos atrás. Um pouquinho mais atual, tem a onda ali das fotografias com balão de coração, né? Com certeza, provavelmente você já viu muitas dessas fotos já. Então, existem muitas produções, acessórios que o casal, ou até mesmo a pessoa que vai fazer uma sessão fotográfica, acaba levando por conta de modismo, porque acabou vendo que uma fotografia com um determinado acessório acha que isso seria bom para ela. Caso seu cliente queira, caso ele se identifique com esse tipo de acessório, deixe ele levar, faça a foto que seu cliente quer, não tem problema algum. Mas é sua obrigação dar uma assessoria para o seu cliente, conversar com ele e fazer indicações, assim como até mesmo o local da fotografia, como eu falei anteriormente. Os acessórios também são de suma importância para você diferenciar o seu ensaio. Então, assim, preste uma assessoria para o seu cliente. Explique a questão de acessórios, incentive eles a levar acessórios que tenham a ver com o casal, que tenham a ver até mesmo com a história, com o hobby, com algo que eles curtam fazer. Por exemplo, tem muitos casais que têm um noivo ou a noiva que tocam um tipo de instrumento, que cantam. Incentive eles a levar isso para o ensaio fotográfico. Em muitos ensaios, por exemplo, de 15 anos, ensaios pessoais, que eu trago, por exemplo, a questão da profissão, a questão de algum hobby, algum esporte que a pessoa faça para dentro do ensaio. Isso acaba fazendo que aquele ensaio fotográfico, por conta também da produção, seja um ensaio mais exclusivo, seja um ensaio que tenha muito mais a ver com o cliente, com a pessoa que está sendo fotografada, com o seu cliente, do que simplesmente por modismo de ensaios fotográficos que está tendo aí na internet. Então, preste uma assessoria para o seu cliente, explique para ele relação de acessórios e até mesmo questão de roupas. Isso é algo que muda muito, que pode fazer seu ensaio fotográfico ficar ainda mais bonito ou não funcionar, não casar bem as cores, não dar uma sintonia tão boa. Então, explique direitinho em relação a acessórios, explique em relação a roupas, o que combina melhor. Como você mesmo indicou o local, indique também o estilo de roupa que pode combinar melhor com aquele local que você vai fotografar. Depois não tem como você reclamar de o seu cliente chegar com acessórios que você não gosta, pedir algum tipo de fotografia que você não curte fazer, se você não prestou essa assessoria para ele antes, se você não colocou disponível para eles a explicar. Quando você dá uma assessoria, quando você se coloca à disposição do seu cliente, pode ter certeza que isso é um ponto muito positivo para você, para sua empresa, e sim, isso é uma maneira de se diferenciar de outros profissionais também. A segunda dica tem muito a ver com a identidade, que eu falei que é tão importante para se criar. Seria para criar o seu padrão. Mas como assim criar o padrão? A gente está querendo se diferenciar? Sim, mas quando você cria o seu padrão próprio, você não está trabalhando da mesma forma que a grande maioria dos profissionais. Você tem um padrão próprio e isso vai trazer para você muito mais identidade, vai trazer para você muito mais reconhecimento, porque só você faz daquela forma, só você entrega aquele estilo de trabalho. Hoje em dia mesmo, tem por muitas fotografias que eu acabo enviando para algum fornecedor, que acaba sendo divulgado, o pessoal sabe de onde aquela fotografia é. Por que isso acontece? Por conta de padrão, por conta que já tem uma identidade muito assertiva sobre aquela fotografia, sobre aquele estilo de edição, sobre aquela técnica de iluminação, sobre aquele estilo até mesmo de direcionamento que eu faço com meus clientes, com os casais, com os ensaios fotográficos. Isso leva tempo? Sim, leva muito tempo. Porém, você já tem que ir aplicando isso com o tempo e corrigindo. Não significa que quando você cria um padrão, você não pode mudar. Você pode pegar e mudar aquele padrão seu, mas aos poucos. Você vai construindo isso ao longo da sua carreira, né? Você vai pegando
um estilo de edição que você curte, você vai identificando ao longo do processo aquilo que mais te agrada. Eu gosto de uma foto um pouquinho mais saturada, eu gosto de uma foto um pouquinho mais contrastada, ou até mesmo com a saturação menor, uma coisa um pouquinho mais sem cor, ou até mesmo preto e branco. Você vai pegando esses elementos, pegando esses itens e você vai criando aquele seu padrão. O padrão pode ser criado tanto na edição como também na técnica que você utiliza. Hoje em dia, a grande maioria dos profissionais, né, boa parte dos profissionais, na verdade, usam muito a luz natural para se fotografar, até mesmo para se filmar. Não que seja errado ou que seja certo, é questão realmente da identidade de cada profissional. Mas você também pode utilizar o quê? Flashes, pode usar LEDs, pode usar outros acessórios de iluminação que você consegue o quê? Trazer uma fotografia mais diferenciada. Então você sempre tem que buscar esses elementos técnicos, tanto na edição, técnica de fotografia, equipamentos, para você criar um padrão de identidade da sua empresa, um padrão de identidade do seu trabalho, para você conseguir criar essa familiaridade das suas fotografias, do trabalho que você entrega, para o pessoal começar o quê? A reconhecer as suas fotografias, reconhecer seu trabalho, somente de vê-las. Como eu falei, você não precisa criar um padrão e permanecer ele para sempre. Não funciona assim e não é necessário fazer assim. Você pode criar o seu padrão ao longo do tempo. Você vai construindo isso durante anos na sua carreira. E até mesmo depois de muito tempo, às vezes você está até com uma fotografia já bem reconhecida, você tem aquela vontade de mudar. Isso é normal do artista, isso é normal do fotógrafo. Então, quando você quer até mesmo fazer uma transição do seu estilo de fotografia, pode ser feito em qualquer momento. Eu só não recomendo que você faça isso constantemente, tão bruscamente. De estilo de trabalho, estilo de edição, acaba que o seu público que já está muito bem definido, que já deseja o seu trabalho, pode ser que ele acabe perdendo um pouquinho de interesse sobre ele. Porque você construiu todo o seu trabalho, construiu toda a sua identidade visual para atrair esse estilo de pessoa, esse estilo de público. E quando você faz essa mudança tão brusca, você está o quê? Tentando alcançar um novo público, um novo estilo de cliente, um novo público que gosta daquele estilo que você está querendo mudar. Então, por isso que eu sempre falo, você tem total liberdade de mudar a qualquer momento da sua carreira, mas se for fazer essa mudança, faça uma transição mais leve, vai mudando aos poucos. Até mesmo para você conseguir testar. Porque já pensou? Você faz essa mudança tão radical, faz essa mudança tão brusca, chegou lá, nossa, não era isso que eu queria. Até você realmente voltar àquele estado anterior, voltar para aquele público que estava engajado com você, pode demorar muito. Outro item de diferenciação muito importante seria entregar mais do que o contratado. Por que eu falo que é um item de diferenciação? Porque a grande maioria das empresas hoje em dia entrega menos do que é contratado. Seu cliente tem uma expectativa lá em cima sobre o seu trabalho, sobre o que vê na internet, mas na hora de realmente receber aquela entrega, receber aquele trabalho que contratou, acaba sendo frustrado por, às vezes, não entregar uma edição tão assertiva, não entregar algo personalizado para eles, que foi feito realmente com exclusividade, que foi feito pensado para o seu cliente. Então, sempre entrega mais. O que está ali no contrato tem que ser o piso, tem que ser o mínimo do que você vai entregar. Isso entra muito também na questão até mesmo da sua margem, do seu orçamento, do valor que você cobra. Você pode ter certeza que seu cliente não quer que você faça ali, exprima o seu valor, exprima o seu orçamento no máximo. Você pode ter certeza disso. Você pode achar, todo mundo está querendo preço, está querendo ter mais vantagens, mas você pode ter certeza que o cliente quer sim receber até a mais do seu contrato. E assim, como é que você vai entregar a mais, você vai fazer mais do que o contratado se você já fez ali, digamos, no osso, né, em relação do contrato, em relação a valores que ele está te pagando? Não tem como. Então, tem essa margem na hora do orçamento, tem essa margem sim na hora do fechamento de contrato, e sempre entrega a mais. Lembrando que essa margem é super importante porque sim, pode ter percas durante o trabalho. Pode ter algum HD que você precisa comprar, pode ter algum flash que acaba caindo durante uma sessão fotográfica, que acontece muito. Às vezes tem um álbum que teve algum dano ali na capa, que é muito comum, e você pode ter certeza que não é legal você mandar para o seu cliente: olha, infelizmente eu vou ter que cobrar uma taxa a mais porque a capa do seu pé errado, teve algum risco. Sendo que você tem que fazer isso porque você já fez o seu orçamento mais enxuto, você já fez ele, digamos, no osso. Seu cliente com certeza não vai ficar feliz com isso. Então, tem essa margem,
para que esses certos incômodos nem cheguem ao seu cliente. Então, sempre entrega mais. E caso não seja necessário por conta de perca, por conta de algum dano que tenha ali durante o trabalho, dê um mimo. Se o alvo do seu cliente é um tamanho menor, faça um upgrade, entrega um tamanho maior. Caso não tenha contratado uma caixa, dê uma caixa de presente para ele. Surpreenda ele. Talvez você pode estar falando assim, mas Estevão, aumentar muito o custo, porque eu não tenho uma margem tão grande. Então, surpreenda ele, entrega mais em outras coisas que não vai dar um custo muito alto para você. Como, por exemplo, se você prometeu entregar as fotografias em 15 dias, entregue em 10. Se você prometeu ali para ele um ensaio fotográfico de 2, 3 horas, faça 5, 6. Se você prometeu simplesmente fazer um ensaio fotográfico, dê uma assessoria, faça indicações, facilite a vida do seu cliente. Né? Se preocupe realmente, integramente, se preocupe em realizar um belo trabalho. Se preocupe em dar uma experiência muito boa para o seu cliente. E você pode ter certeza que seu cliente vai lembrar de você pelas coisas a mais que você fez, pelos problemas que você resolveu para ele, pelas coisas até mesmo que ele nem sabe, mas teve uma experiência muito boa, não teve nenhum ponto negativo. E você sempre surpreendeu ele ao decorrer de todo aquele trabalho, ao decorrer de todo aquele contato que ele teve com vocês. Isso sim, você vai conseguir diferenciar dos seus concorrentes, diferenciar de outras empresas e vai fidelizar cada vez mais seus clientes, e assim você vai conseguir alcançar mais pessoas, alcançar outros fornecedores, outras parcerias e ser desejado. Então, até mesmo na hora ali de fazer o orçamento, de conversar com seu cliente, se posicione de uma forma que você consiga realmente, com aquele contrato, com aquele valor, entregar a mais. Sempre se posicione para você conseguir surpreender ele, sendo em algum mimo, sendo em algum produto extra, sendo trabalhando realmente a mais, sendo se seu contrato tem ali, se você entrega o das fotos, entrega 1000 editadas. Até algo que parece até ser bobo, mas fez muita diferença recentemente com a gente aqui, da casa de fotografias. O noivo até fez um álbum surpresa para a noiva dele, né, de aniversário de casamento. Eles acabaram fechando o contrato de casamento dele sem álbum e acabou presenteando ela depois de um certo tempo com o álbum. Porém, no dia que ele teria que entregar, ele teve que fazer uma viagem a trabalho. Como a gente se preocupou com o cliente, acompanhou toda aquela história, a gente sabia o porquê que ele estava fazendo aquele álbum, a gente se propôs a entregar esse álbum para ele. Então, isso que eu falo assim, quando você se preocupa com o seu cliente, você entende o que ele quer com aquilo, o que ele espera com aquilo. Você se disponibiliza. A gente não tinha obrigação nenhuma de estar fazendo esse trabalho para ele, mas a gente se dispôs, a gente se preocupou. E você pode ter certeza que esse cliente vai lembrar muito bem da gente por conta de um pequeno detalhe, uma entreguinha, algo ali que me custou 20 minutos para fazer. Mas com certeza aquele cliente ali vai lembrar de mim para sempre. Sempre que precisar de um fotógrafo, sempre que precisar de um trabalho relacionado à fotografia, à imagem, você pode ter certeza que ele vai ligar para quem? Será para mim. Então se preocupe muito bem com a experiência que seu cliente vai ter. Desde o primeiro contato com ele até a entrega do material. Muitas empresas têm aquela preocupação enorme com o cliente, atendem muito bem até o fechamento do contrato. E acaba tratando o cliente ali como números. Não deve ser tratado assim. Cada cliente é uma pessoa, tem uma expectativa, lida com o sonho das pessoas. Principalmente quem trabalha, por exemplo, com casamento e aniversário. Ali é um sonho, ali é o início de uma família, tem muita expectativa em cima daquele trabalho. Então você tem que se preocupar com até a entrega do trabalho. A grande maioria se preocupa até ali o momento do fechamento, até o momento de fotografar. Fotografou, ufa, vou descansar. Não. Ali é somente a metade do trabalho. Porque não adianta nada você ter um ótimo atendimento para fechamento, você vai lá, fotografa, envia pregas ótimas, se você demora um mês para você entregar as fotos para o cliente escolher. Se o cliente manda para você as fotos escolhidas para o seu álbum e acaba que você demora, você promete em 30 dias, entrega em 60, você pode ter certeza que a impressão final é a que vai ficar mais gravada na cabeça deles. E se você pode ter certeza também que quando eles forem falar da sua empresa, a última impressão vai ser aquela que vai ficar. A primeira importante mas aquele último relacionamento, como é que foi, você fechou aquela relação com o seu cliente, é o que vai ficar na cabeça dele, vai ser o que ele vai falar da sua empresa para outras pessoas
E isso também vai determinar até mesmo se ele vai poder te indicar para outra pessoa. Se ele não tem uma experiência boa com você, com certeza ele não vai querer indicar você para algum amigo, para algum familiar, porque ele não vai querer passar essa vergonha para outra pessoa. Então vemos que diferenciação é uma ferramenta muito poderosa que pode ser usada tanto a seu favor como também contra você. Caso você tenha alguma dúvida, algo que você não entendeu, ou alguma sugestão de algum outro tema, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo a todos, vai estar abordando também outros temas que possam estar ajudando vocês. Então, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.